Livro Marcas e Impressões Supranormais de Mãos de Fogo, de Ernesto Bozano. Capítulo 5. Caso 6. Esse caso, no qual a mão de um fantasma ficou gravada na face da percipiente, é suscetível de ser interpretado pela hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva. O caso foi recolhido e examinado por Frank Podmore, extraindo-o dos Proceedings of Society for Psychical Research, volume 10, página 304. A senhorita M.P., em data de 16 de fevereiro de 1890, escreveu nos seguintes termos à direção dessa sociedade. Minha irmã e eu dormíamos no mesmo quarto do último andar da casa, em pequenos leitos que estavam a uma distância de cerca de 3 pés um do outro. Há 3 anos, eu tinha então 20 anos e minha irmã 18, acordei em sobressalto com a horrível sensação de que havia alguém no aposento. Fiquei muda por alguns instantes, paralisada pelo terror até que encontrei a força necessária para chamar minha irmã. Esta, num fio de voz que exprimia um terror intenso, perguntou: "Quem está no quarto?" Há bom tempo que estou acordada, mas não tive coragem de falar. Nesse momento, uma mão gelada pousou em minha face. Louca de horror, tremendo, chamei desesperadamente por minha irmã, todavia sem dizer uma única palavra do que estava me acontecendo. Um segundo depois, ela exclamou: "Uma mão pousou em cima de mim." Presa de um terror indescritível, ocultamos ambas a cabeça embaixo das cobertas, pedindo socorro com todas as forças dos pulmões. Nosso irmão acorreu logo e nós lhe dissemos que alguém se introduzira no quarto. Ele rebuscou todos os cantos, todos os móveis, mas inutilmente. Enquanto isto, minha irmã se lastimava de violenta queimadura no rosto. Acendeu-se o gás e vimos então que, num lado do rosto, aparecia um rubor vivo que tinha a forma de uma impressão de mão, com os dedos abertos. Por 2 vezes ainda, em intervalos de cerca de 1 mês, acordamos, ambas, presas do mesmo sentimento horrível da presença de um ser em nosso quarto. Esse sentimento nos paralisou o uso da fala durante certo tempo e certa vez percebemos o ente em questão no espaço que separava os 2 leitos. O Sr. Podmore foi pessoalmente à casa das 2 percipientes para interrogá-las a respeito. Reproduzo de sua narração as seguintes passagens. As manifestações se reproduziram 4 vezes, em intervalos de 2 ou 3 semanas. Na primeira manifestação, a senhorita P. nada viu. Na segunda, as 2 irmãs tiveram a impressão muito viva de uma presença no quarto. Acordaram sobressaltadas, presas de um vivo terror, mas nada perceberam. Na terceira vez, a senhorita P. viu uma forma vaga, uma sombra toda em volta. Finalmente, na quarta vez, foi a senhorita E. P. quem, por sua vez, percebeu a sombra. As impressões dos dedos no rosto da senhorita P. eram muito nítidas, como se achavam no lado sobre o qual não dormira. Não era possível atribuí-las à compressão do rosto sobre o travesseiro da cama. Os membros da Comissão de Recenseamento das Alucinações, de cujo relatório extrai o caso em questão, explicam o incidente da impressão de cada mão na face de uma das percipientes comparando a outras impressões que ficaram gravadas no corpo humano, em consequência de autossugestões emotivas. Pode-se, sem dúvida, admiti-la no caso, considerando-se que a percipiente se achava presa de uma crise de terror, embora se possa opor, no caso, outras impressões semelhantes, obtidas simultaneamente em fazendas e outros objetos, como nos casos precedentes. Não se deveria ainda esquecer a existência dos 4 casos análogos que relatei, nos quais nenhum dos percipientes se encontrava com crises emotivas predisponentes a autossugestões dessa espécie, também, nos quais nenhum dos perceptivos pensava na possibilidade de fenômenos deste gênero.
Esta consideração leva a supor que, na realidade, mesmo no caso de que nos ocupamos, a hipótese dos estigmas não serve para explicar a verdadeira causa do fenômeno. Em todo caso, devemos assinalar uma circunstância verdadeiramente embaraçosa, se afastar a hipótese da autossugestão. É que a primeira percipiente fora, por sua vez, tocada na face pela mesma mão fantástica, sem experimentar nenhuma impressão de queimadura de carne sem que a mão ficasse gravada no seu rosto. Como explicar que, um momento após, a mesma mão, pousando no rosto da irmã, tenha provocado uma sensação de queimadura, com o fenômeno da impressão de uma mão de fogo na face? Que se acrescente que a primeira percipiente fala de uma mão gelada que pousou no seu rosto, o que explicaria por que a mão fantástica não provocou sensação de queimadura e não deixou impressão, mas se assim como devemos considerar o que aconteceu, um momento após, a outra irmã. É, pois, evidente que a hipótese dos estigmas por autossugestão emotiva retoma seu lugar no caso em questão. Uma vez declarado isto por um sentimento de justiça científica na pesquisa das causas, repito que eu não acho, entretanto, que não deva buscar nesta explicação a verdadeira causa do fenômeno. É possível, com efeito, que as sensações opostas, que as duas percipientes experimentaram, possam ser explicadas por uma mudança rápida da condensação ectoplásmica da mão do fantasma, que seria produzida em consequência do segmento de uma brusca modificação da tonalidade vibratória de ectoplasma nas duas ocasiões em que a mão em questão pousou nas pessoas das percipientes. Essa tonalidade vibratória parece ser, em certas circunstâncias, muito mais intensa que a da substância viva ou da matéria inanimada e por consequência deve destruir, como faria o fogo, os tecidos animais e vegetais vivos, o que daria lugar aos fenômenos das impressões de mãos de fogo. Aproveito a oportunidade para fazer notar que a hipótese, que me reservo para desenvolver nas conclusões deste estudo, está justamente baseada nesta última circunstância da intensidade vibratória indubitável da substância ectoplásmica e fluídica. É graças a ela que se poderiam explicar os fenômenos das impressões supranormais de mão de fogo.